Então, boa tarde. Aplicações lineares e matrizes. Então, aplicações lineares e matrizes, aqui tem umas coisas assim, como é que eu vou dizer, um pouco chata. Tem umas contas aqui. Mas eu resolvi dividir em duas aulas, porque tem, eu acho que não ia dar tempo, né? Vocês vão ver que tem umas contas que não tem muito que escapar e demora para fazer. E eu acho que não ia dar tempo. Mas basicamente é o seguinte, ó. E matrizes. Não. É basicamente para toda essa seção aqui para justificar que você pode enxergar uma transformação linear através da matriz associada a essa transformação. Vou dar um exemplo aqui. Primeiro, só para por exemplo, essa transformação aqui, você pode olhar essa transformação de uma outra maneira. Eu posso enxergar na forma matricial. No lugar de olhar o vetor x, y, você pode colocar assim, ó. Aqui você pode entender ou como uma matriz coluna, ou então simplesmente como o vetor xy. Vocês lembram daquela notação? A notação, na verdade, é uma... assim. Então, se a base for a canônica, por exemplo, se beta for... esse aqui que eu estou riscando aqui eu vou apagar, tá? Mas se beta for a base canônica, você pode escrever qualquer ponto dessa forma aqui. Então, essa notação aqui significa que o x e o y são os coeficientes, né, que multiplicam o x vezes o primeiro vetor da base e o y vezes o segundo. E aqui, basicamente, aqui você pode enxergar essa transformação aqui como o quê? Como 2, 0... Deixa eu ver aqui. X, y. Assim. Essa matriz vezes essa. Porque fica... Tá vendo, ó? Essa vezes essa aqui. Vai dar x, vai dar 2x, né? Aí quando eu pego essa aqui vezes essa aqui, vai dar y. Ok? Aí essa matriz que está aqui, a gente vai discutir ela como ela sendo a matriz da transformação em relação às bases canônicas do R2. Em relação à base desse aqui e desse aqui. Mas essa conta aqui que eu fiz só dá para fazer quando você quer saber da base canônica. Nas outras situações, quando a base não é canônica, aí você tem que fazer uma continha. Mas vamos lá. Vamos começar para... Então, primeira coisa, quando eu tenho uma transformação, eu posso sempre colocá-la na forma matricial, tá? Só essa observação que vocês devem se ater por enquanto. Desse jeito aqui. E aí...
definição 5.4.2, que é o seguinte, ó. Eu vou pegar uma transformação linear seja vou ter colocado sejam, né? Mas tá. Eu vou pegar uma base de V, então beta base de V e beta linha W1, W2, WM base de W. O que eu estou fazendo aqui, digamos assim, é uma construção de a forma geral do que dessa continha que eu fiz aqui, tá? A gente vai fazer uma análise geral. Que não necessariamente essa base beta é a canônica, porque essa é a formatação só se a base... Eu estou pegando a canônica do R2 e a canônica aqui também do contradomínio do R2. Mas que não necessariamente é a base canônica. Então, pega a transformação linear de V em W, aí eu tenho as duas bases. Aí basicamente é o seguinte, eu vou fazer um desenho aqui. Vou colocar o V1, o V2, Vn. Aí a transformação, ela daqui para cá, né? Aí eu vou calcular o T de V1, T de V2, T de Vn, tá? T de V1, T de V2, T de Vn. Aí esses T1, T de V1, T de V2, T de Vn são vetores de W, certo? Como eles são vetores de W, cada um deles você pode escrever como combinação linear dos elementos de beta linha, que é a base de W, tá? Então aqui dentro eu tenho beta linha. Cada um desses vetores eu posso escrever como uma combinação linear desses vetores, tá? Então, eu vou colocar aqui o T de V1, T de V2, T de Vn. E aí eu vou escrever cada um como combinação linear, tá? Então vai ficar... Eu vou usar aqui, eu vou dar uma colada, porque senão eu vou me enrolar aqui. Eu coloco assim, A11, W1, mais A21, W2, mais AM1, WM. Aqui vai ser A21, W1. Esses aqui são os coeficientes de cada um, né? Para cada T de V1, ou para cada T de VJ, existem constantes, né? Que podem ser escritas, esse vetor aqui, T de VJ ou T de V, qualquer um deles, pode ser escrito como combinação linear dos Ws 1, 2, M, tá? Pera aí, aqui.
Não, é a borracha. Ah, aqui tá certo, M2. Só que aqui é... Não, aqui era 2,2 mesmo. Aqui é que é 1,2. Eu tinha colocado 1,2, não tinha? Era 2,1, né? Não, então era. Aí aqui vai ser... É só o segundo que troca. É porque eu me confundo porque é o contrário do que é o canônico. Né? A transposta do canônico. Mas é claro, assim, quando for nas contas normais, você coloca as constantes que você quiser e fica melhor para lembrar. Pronto. Aí o seguinte, a transposta dessa matriz aqui, ó. Tá vendo esses elementos aqui? Aqui. Aí eu pego a transposta desses elementos aqui. Então vai ficar o quê? A11, A12. Tam. Essa matriz aqui é que é a matriz da transformação. Vou colocar o nome certo aqui. Transformação T em relação às bases nossa, beta e betalinha. Pronto. Porque ele, assim, do jeito que é construído, essa conta que eu fiz é basicamente o jeito que você vai calcular os casos particulares. Aqui eu só fiz para que, assim, não necessariamente vai ser as bases canônicas, né? Mas quando, por exemplo, o beta é a base canônica do domínio e o betalinha do contradomínio, você tem justamente, se a dimensão também for igual, né? Você tem essa matriz aqui, ó, tá? Você pode simplesmente colocar ali, assim, você não precisa fazer essa conta. Ou então que é a imagem da base. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou pegar aquele mesmo exemplo lá, tá? Vocês já tinham coisado aqui? O chato é só quando a base não é canônica. Hã? Não, aqui realmente não ficou retação, né? Não é nenhum nem outro. É em relação... Ó. Eu vou pegar beta. As duas eu vou pegar a base canônica, tá? Só para vocês verem que é a mesma coisa.
Aí o que que eu fiz aqui, ó? Aqui é a primeira base, aí eu calculei, no nosso exemplo geral aqui, eu peguei a primeira base e calculei a imagem de cada um deles. Ou seja, calculei o T de 1, 0 e calculei o T de 0, 1. Aí o T de 1, 0, se eu usar essa expressão aqui, vai dar quanto? 2, 0, né? E o T de 0, 1 vai dar 0, 1. Aí o seguinte, o que que eu faço agora? Escrevo cada uma dessas imagens como combinação linear da segunda base. Ou seja, o T de 1, 0 é 2 vezes 1, 0 mais 0 vezes 0, 1. É lógico que aqui é fácil esse exemplo, porque as contas são imediatas. Mas a gente vai fazer outros diferentes. E o T de 0, 1 é 0, 1, ou seja, é 0 vezes 1, 0 mais 1 vezes 0, 1. E aí o que que acontece, ó? Tá vendo? Esses coeficientes aqui, esses aqui, ó, são aqueles coeficientes lá de cima, A1, A, nananana, tá? Aí o que que eu faço? Pego a transposta dela e vai dar a matriz. Qual é? É 2, 0, né? 0, tá? Que é a mesma coisa de vocês ver como, assim, entre aspas, só colocar uma vez a outra, tá? Ok? Então, quando as bases são são as bases canônicas, ou é, na verdade, cada uma delas é a base canônica de cada espaço, você pode ver como a matriz em relação à base canônica, né? A matriz da transformação. E aí, por que que você, ou por que que se diz que você pode olhar uma transformação como uma matriz? É só se eu, digamos assim, definir a transformação seja T dessa forma aqui, onde beta e beta' é a base canônica, é a mesma coisa de escrever essa expressão aqui, ó, tá? Porque para você olhar ela como transformação mesmo, basta você pegar essa aqui vezes um vetor V na base canônica. Vai ficar 2, 0, 0, 1. Aí na base canônica é simplesmente x, y, e aí vai dar a transformação, tá? Entenderam? Quando não é a base canônica, aí é um pouco chato, né? Mas vamos lá. Eu vou fazer um exercício que está meio resolvido aqui no livro. Está meio resolvido porque ele não faz todos os cálculos, mas vocês vão ver aqui. Então vamos lá. É exercício, exemplo, uma aqui. Está dizendo assim, seja T deixa eu ver aqui um negócio. T de x, y, z é 2 aí
é dado duas bases, né? Beta, na verdade é 1, 1, 1, 1, 1, 0 e 1. Aí determine Quando tem esse símbolo, eu estou transformando V em B? tem dois casos que aparece esse símbolo. Na matriz de mudança de base, é o contrário. Aqui você pode olhar assim. É que na verdade você não está transformando, né? Mas assim, vamos por enquanto, só para não confundir, para tu não esquece a mudança de base, só por enquanto. Quando eu estou com a transformação, vamos lá. Nesse caso aqui eu tenho de R3 em R2. Todo vetor que eu pego aqui do R3, calculo a imagem dele. Tá aqui, vamos calcular T de 1, 0, menos 1, tá? Aí eu vou calcular o T de 1, 0, menos 1. Qual é a expressão? Eu vou botar um 0, 0 só para ficar mais fácil, que aí não faz tanto cálculo. 1, 0, 0. Vai ficar 2, 3, 2, 3, né? Aí calculo. É porque basicamente é o seguinte, ele quer saber como é que essa transformação aqui ela é escrita na base do R2. Porque do R3, ou porque do R2, se fosse a base canônica, tecnicamente não tem muito o que fazer, porque sempre você pode colocar, por exemplo, esse vetor aqui, ou qualquer outro que apareça, como a primeira coordenada vezes o primeiro vetor da segunda, mais isso aqui. Sempre você pode fazer isso. Aí aqui é a base canônica do R2. Eu estou passando de uma base no R3 para uma base no R2. Só que essa matriz aqui serve para você não ficar fazendo essa conta toda vez. Porque, por exemplo, depois que você faz, ou então se você tiver essa informação, para encontrar a transformação, basta você escrever qualquer vetor na base. Esse aqui é um teorema lá daqui a pouco. Na base beta. Aí vai ser a transformação que ele denota assim. Isso aqui ainda vou falar daqui a pouco. Na base beta linha. É como se... não é exatamente uma mudança de base, mas... Mas aí eu estou indo de beta para beta linha. De beta para beta linha. Mas eu não poderia fazer de beta linha para beta. Pode. Mas eu não estaria indo de R2 para beta. Aí seria... Não, mas não... pode ter, ó, por exemplo, ó. Imagina que você define assim, x, y, x. Ela está do R2 e R3. Eu não posso fazer de R2 para R2. Desse caso aqui, teria que ser uma outra coisa.
né? Teria que ser um outro. Você só pode, só se, por exemplo, se ela fosse bijetiva, aí você pode, por quê? Porque você calcula a inversa dela e aí meio, né? Mas para isso, Não entendi, só que a minha cabeça ainda fica com mudança de base. o problema da mudança de base, da mudança de base. Primeiro, na leitura aqui desse aqui, ó, como é que o livro escreve? Eu entendo a sua confusão porque eu também me confundo. Ele coloca assim, em relação às bases beta e beta linha. Na mudança de base, tá em algum lugar aqui, é o contrário. A escrita. Se vocês olharem na página 125, aquela matriz, ele coloca assim, ó, beta, beta linha, é invertido, tá vendo? Ó? Aqui é de beta, beta linha, e aqui é beta linha, beta. É uma outra coisa. De beta linha para beta, assim, daqui para cá. Aqui também é como se fosse daqui, da de cima para de baixo, né? Mas a anotação é trocada. Tecnicamente você está fazendo uma coisa muito parecida, né? Só que aí você, no lugar de dizer, é a matriz de mudança de base, é como se você pega a transformação que faz isso e é associada a... Aliás, você pega a matriz que faz isso e é associada à transformação. Tá. Não comecei ainda a resolver não, né? Muito bem, aqui o que você tem que fazer? Você tem que calcular as imagens dos três elementos da base beta, tá? Por exemplo, T11, se a primeira for 1, 1, vai ficar 2 mais 1, 3, menos 1, 2, né? Aqui. E aí aqui vai ficar 3 menos 2, 1, mais 4, 5. Fica assim. Calcula agora a outra. T de 1, 1, 0. Então, 1, 1, 0 vai ficar 3, né? Porque o Z vai zerar. 3 na primeira e 1 na segunda. E por último é 1, 0, 0. Que eu acabei de fazer, né? É 2, que vai ficar só o X, e o outro vai ser 3. Muito bem. Até aqui não tem nenhum segredo, né? Agora, se fosse a base canônica, já dá para dizer qual é a matriz, porque ela ia ser a transposta desses coeficientes 2, 5, 3, 1, 2, 3, né? Mas como não é, aí é a parte chata que eu vou ter que calcular os coeficientes aqui, ó. A, por exemplo. Então, qual é os elementos da base beta linha, né? 1, 3, mais 1, 4, 1, 3, mais 1, 4, 1, 3, mais 1, 4. E aí eu vou ter aqui 3 sistemas, 2 por 2, e eu tenho que resolver os 3. E aí depois é só pegar a transposta desses coeficientes que estão aqui. Tá? E vai dar a matriz. Ou seja, quando eu terminar, vai ser A, C
E, B, D, F. Ok? E aí é só achar os três. Como é que acha, né? Se vocês copiarem aí. Então, quando a transformação é 3 por 3 e não é base canônica, já dá um cima 9. Dá 3 por 3, né? Muito chato. Aí é bom porque vai ficar... Imagina você resolver 3 sistemas 3 por 3. Melhor deixar em branco a questão, né? Não? Deixa em branco que não vale esforço, gente. Ou vale? Dependendo da nota, né? Pra mim, se você tá assim, na pressa, o jeito mais fácil de resolver é usando... Como é o nome daquela regrinha? Não. Aquele teorema lá. Não sei se é Cramer. Não é Cramer, não. Gente, esqueci. Eu falei isso pra vocês. Você pega, por exemplo, pega o determinante de cada um, pega os elementos que ficam independentes, né? Lá. Aí aqui. Aí você calcula um D1, que tira os elementos da primeira coluna e troca por esse. É de Cramer mesmo, né? Pois é, pra mim esse é o jeito mais rápido de fazer. Porque é mecânico. Pra escalonar, você ainda tem que pensar, vou pensar no número. Esse aí não, você faz bem rápido. É. Eu acho que eu faria isso. Porque eu tenho um preguiça de escalonar sistema. De Cramer eu faria. Mas enfim, né? Então vamos lá, eu vou fazer cada um dos três para vocês verem como é que é. Geralmente eu não faria, mas como eu não vou dar muito conteúdo hoje, vou dar mais exemplos. Vamos lá? Então o primeiro aqui, ó, deixa eu abrir aqui para pegar tudo. No caso, eu vou ter 2 igual a A mais B, né? Vou ter 5 igual a 3A mais 4B. Aí esse aqui eu vou, como é que é? 3 igual a C mais D, né? 1 igual a 3C mais 4D. E aqui 2 igual a E mais F. 3 igual a 3E mais 4F. Pronto. Então, o A é B... Perdão. O A é 2 menos B. Eu tinha colocado isso, né? Não, eu tinha colocado B menos 2. E aqui vai ficar o quê? 5 é igual a 3. 2 menos B mais 4. Dez. É isso mesmo? Mais 4B. Aí dá mais 4B. 3A. 6 menos 3. Igual a 3A mais 4. Ficou errado no B sistema, vai né? ser Deixa eu ver. 5. 3A mais... Ah, é. Faltou o B aqui, né? Obrigado. Agora aqui não tem 10, né? Não tem esse 10 aqui. Vai ser B é igual
B menos 1 É isso aí. e o A. Pronto. Agora vamos para o outro. C igual a 3 menos D, né? K1 igual a 3. Menos que eu fazer isso. E o C, 11, né? E agora o último. Três, 2 menos F, mais 4F, 6, ok, e aí agora, ó, três, né, menos 1, 11, menos 8, 5 menos 3, tá? É meio mecânico isso aqui, né? Você pega as imagens da primeira base e aí calcula. Depois escreve o resultado como combinações lineares da segunda base, calcula os coeficientes e aí encontra e pega a transposta do que você encontrar. Tem outro exemplo aqui. Esse aqui é um dos resolvidos. Só não tem essa conta do sistema, mas... ok, né? Vocês terminarem aí. E colocou assim, ó, dadas... Eu vou fazer esse exemplo resolvido. É outro resolvido, mas eu vou detalhar ao máximo. E aí eu vou fazer um exercício da lista. Eu acho que eu vou ter que gravar um vídeo. Vou ver como é que... um vídeo de exercício. Vamos ver como é que vai ser semana que vem. Então, se eu tenho essas duas bases e encontre
A matriz de beta para beta linha é essa daqui. O que isso significa? Antes da gente continuar, o que significa isso aqui? Aqui ele já deu, né? Eu conheço a matriz da transformação de beta para beta linha. Significa o quê? Que esses elementos aqui, ó, são os coeficientes, né? Onde a primeira base é escrita como combinação da segunda, né? E aqui também são os coeficientes, a mesma coisa, tá? Do elemento da primeira base escrito como combinação. Uhum. Que basicamente o vetor 1, 1, ele é 0 vezes o primeiro vetor, menos 1 vezes o segundo, menos 1 vezes o terceiro. O vetor 0, 1 é 2 vezes o primeiro, 0 vezes o segundo, 3 vezes o terceiro. Hoje faltou energia de novo, né? Vocês estavam aqui? Achei que não iria ter mais aula nenhuma. Infelizmente ajeitaram. Então o trabalho que deu para cortar o som. Pois é. Até arranjar a escada, né? E tudo mais. Quase me deu um choque a pregada no cima. Ó, então, ó. Oi? Então o vetor 1, 1, ele é 0, né? Vezes 3, 0, 3. Aí menos 1, ou vou colocar assim, só para enfatizar, mais menos 1. Vezes menos 1, 0, mais menos 1, vezes 0, 1, 1. Não, perdão, não é o vetor não, gente. É t desse negócio aqui, tá? É o t do primeiro vetor, agora sim. E o t do segundo... Não tem sentido nenhum que eu escrevi ali, porque tá dizendo que o vetor dos coordenados... Nada a ver. Então é 2 vezes o primeiro, né? Mais 0 vezes o segundo, mais 3 vezes. E aí calcula essas duas. Então vai ficar o quê, né? Por exemplo, aqui vai ficar... Ali vai zerar, né? Então aqui vai ficar 1, 0, 0. Então vai ficar assim, vai ficar 1 no primeiro aqui. E o outro vai ficar menos 1, né? E que ali vai ficar 0, blá, blá. Aqui vai ficar 0. Aqui vai ficar 6, 9. É porque o do meio 0, né? E o outro vai ficar 0, vai ficar 3. É isso, né? Muito bem. Agora como é que eu acho a transformação?
Agora eu vou ter que ir para outra página. Esperar vocês copiarem aqui. Posso? Ah, copiando aqui ainda, né? Daqui a pouco, assim, para encontrar a transformação, eu vou ter que escrever esses dois vetores aqui. Aliás, esses dois vetores não. Qualquer vetor da R2 como combinação linear desses dois vetores aqui. É para fazer uma conta parecida com o que eu fiz numa aula anterior. Ficou o coisa, né, do T. Pronto. Calculei essas duas informações. Agora eu vou ter que pegar um ponto qualquer do R2 e vou ter que escrever ele como combinação linear desses dois vetores da base. Tá? Eu tenho que encontrar basicamente o A e o B em função de x e y. Então fica como x igual a A. Aqui é porque ficou fácil o cálculo, né? Y igual a A mais B. Ou seja, vou ter que o B é y menos A, que é y menos x, né? XY é x vezes 1 mais y menos x vezes 0, 1, né? Que é o outro. Pronto, agora estou preparado para fazer o cálculo final, que é calcular se x e y dessa forma. Aí calculo t de x e y. É o t disso tudo aqui, né? E aí eu uso que é linear. Ou seja, vai ficar x, t de 1. Eu separo e ao mesmo tempo tiro a constante, né? E agora eu uso que o t de 1 é 1 menos 1 menos 1. E uso que o t de 0, 1 é 0,93. Pronto, agora eu faço esse cálculo aqui. E agora eu vou juntar tudo aqui, né? X 9y menos 10x, né? Isso?
que é a transformação. Vamos ver se eu não errei nada. Sim. Deixa eu dar um... Pera aí. Vocês estão aonde? Você já está no T, né? Então, assim, vocês veem que tem muita coisa, né? Assim, você faz isso depois. É uma coisa um pouco... Demora um pouco. E é porque isso aqui ainda é o resolvido. Eu vou pegar agora o não resolvido, né? Proposto. Vou fazer uma coisa aqui. Esse capítulo aqui, ele tem, alguns tem a resposta, mas é só a resposta final, né? Diferente do capítulo anterior, que ele meio que comentava uma coisa. Ó, eu vou fazer essa aqui, depois eu vou para 20. Posso ir descendo, né? Onde é que vocês estão? Estão sentados, né? Exercício 11. Como você se sente, né? Aí o Chaves. É assim, não, é o Kiko, né? É assim como eu me sinto. Uma pena que não passa mais, né? Ó, o 11. Todo mundo já terminou, né? Isso aqui. Deixa eu dar uma aproximada aqui. Ele dá assim, ó, sejam... Eu não fiz não, vamos ver o que vai acontecer aqui. É dado duas bases, 1, menos 1, 0, 2. Então, é dado essas duas bases, também é dado a matriz da transformação de alfa para beta. Um, 0, 0. É a mesma conta aqui. Ache T. Não, por partes. Primeiro a gente vai calcular T, depois o item B aqui. E depois o C.
Deixa eu subir aqui. O que eu tenho que fazer aqui? É a mesma conta, né? É. Significa o quê? A transformação, a imagem da transformação do primeiro vetor. Então, é o t de 1 menos 1. Ele é 1 vezes o primeiro vetor aqui. 1 vezes o segundo. 0 vezes o terceiro. Agora a imagem do outro vetor. Qual é o outro? É 0,2. Vai ser 0 vezes 1, 0 menos 1. 1 vezes menos 1. Pronto. Faço esse cálculo aqui. Então, primeiro vai ser 1, né? Porque vai dar um primeiro, vai zerar outro e o outro é 0 aqui. Aí o segundo vai ser 1 também. E o terceiro 1, exatamente. Esse aqui vai ser menos 1. Menos 1 de novo, né? E 2, né? Pronto. Saúde. O espirro foi? Não? Pareceu, né? Obrigada, saúde sempre. Sempre é importante. Ah, tá. Agora eu tenho que escrever cada ponto. Você pega um ponto, ó, e escreve como combinação linear da base em questão. Se fosse a canônica era mais fácil, né? Mas como não é, e eu tenho que encontrar A e B. Então x vai ser A. Isso é muito parecido com o outro, né? Menos A mais 2B. Pode pegar. Ah, já. Não peguei nada. Veja. X é A. Ah, tá. E o B vai ser o quê? Vai ser Y mais A dividido por 2, né? Ou seja, vai ser X mais Y por 2. E aí eu escrevo XY igual a X, porque o A é X, mais B, o B é X mais Y, dividido por 2, 0,2. Aí agora eu calculo T de XY, tá? T de XY. Aí aqui eu já vou fazer logo, já vou separar, então vai ficar XT de 1 menos 1, mais... E aí é só substituir. Quem é o T de 1 menos 1? É 1, 1, 1. Quem é o T de 0,2? É menos 1, menos 1, 2. E aí é só fazer esse cálculo aqui. Então vai ficar x, 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 mais... Você pode colocar assim, menos x menos y sobre 2, menos x menos y sobre 2, e x mais y, né? Quando eu somar, vai dar 2... Agora foi, não foi não? X menos y sobre 2, né? A mesma coisa. E aqui vai ficar 2x mais y.
Ok? Deixa eu ver. Agora só esse item que tem a resposta. Agora os outros não, nós não temos. Entenderam, né? Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu vou colocar esse bicho aqui lá em cima, tá? Porque senão vai cortar quando eu for salvar o pedaço. Ok. Item A feito, agora o item B. Vocês estavam copiando, né? Deixa eu voltar lá. Imagina quando vocês estiverem lá em 22 de dezembro. Só o corpo mesmo que fica. Se meu corpo chegar lá, tá bom. Ok? Eu acho que vai ser bom essa folga. Você tá copiando ainda, né? Vai ser bom aquela folga de entre dezembro e janeiro. Vai dar uma aliviada. É. O ruim é se tiver aquele professor que passa um trabalho enorme um dia antes pra você entregar quando voltar. Tem que ser assim, você tem que fazer uma prova antes. Faz uma prova ali, ó. Aí faz a prova e esquece da disciplina durante o mês. Isso que eu tava pensando. Você quebrar o semestre também tem essa grandíssima desvantagem. Quebra o raciocínio. Eu vou achar ótimo, na verdade. Porque você descansa um mês e aí vem. Eu acho assim. Eu acho que deveria todo. Pra mim, todo semestre deveria ter uma semana especial ali no meio que não tivesse aula de jeito nenhum. Mas aí essa semana boa, Hã? professor, a gente é só super. Não, eu não ia passar nada. Eu, por exemplo, não ia passar. Não, gente, acabou. Eu não vou passar lista, nada. Vocês aqui escolhem o que vocês querem fazer. Pode? Gente, quando eu era aluno era o contrário do que eu fico falando essas coisas aqui, mas quando eu era aluno. Se eu sofri? No primeiro semestre só. Só no primeiro. Depois eu me acostumei e aí não. Tanto é que quando tinha algum feriado eu ficava morrendo de raiva. Porque não ia ter aula e tudo mais. Eu era muito pirado. É um 2. A letra B é se S de XY é 2Y, X menos Y, X,
se S é essa transformação, ache S de alfa beta. Como é que é? Eu tenho que calcular as imagens do S, né, de todas as... Eu tenho que calcular S de alfa. Então, lembrando que o alfa é 1 menos 1, 0, 2, né? Então, é 1 menos 1, 0, 2. Então, calcula essas duas imagens aqui. 1 menos 1 vai dar o quê? Vai dar menos 2. Aqui vai dar 1 menos menos 1, então vai dar 2. E o último vai dar 1. O segundo vai dar 0, 2. Aqui vai dar 4. Aqui vai dar menos 2. E aqui vai dar 0, né? Feito isso, o que eu tenho que fazer agora? Né? Escrever cada um deles como combinação linear. Então vai ficar... Deus. Eu vou... então vai ficar 0... qual é a base aqui? É 1, 0... Vamos rezar para a conta não ficar grande. Não, peraí. Não vai caber aqui não, tá? Então é A vezes o primeiro vetor. Ó. Você calcula os S's da primeira, né? E aí escreve ele como combinação da segunda. Não era isso? Ó, vamos lá, vamos voltar lá pro início. Para a página anterior. Deixa eu ver se é anterior mesmo. Ó. Não, isso aqui não. Ó, aqui, ó. Por exemplo, nesse aqui que nós fizemos aqui. A primeira base é essa aqui, né? Aí eu calculo as imagens dos 3 vetores. Aí dá os valores, aí depois você pega esses vetores e coloca com combinação linear dos vetores da segunda base, tá? Então eu tenho, aqui vai ficar chatão mesmo. Então eu tenho que pegar a base agora que é beta, né? Vai ficar A vezes isso, mais B vezes o outro vetor, que é 0, 1, 2, mais C vezes 1, 2, 0. Quatro agora, 4 menos 2, 0. E aí, aqui não vai ficar tão ruim, né? Porque tem esses zeros aqui. Mas eu vou obter o seguinte, que menos 2 é igual a A mais C. 2 é igual a B mais 2C. E 1 é igual a menos A mais 2B. O outro vai ser 4 é igual a
alfa mais gama menos 2 beta mais 2 gama e 0 tá? E aí o seguinte, ó. Deixa eu ver. Eu posso isolar o C aqui, né? Jogar aqui e depois resolver o outro, né? É uma ideia. Então, por exemplo, ó, o C vai ser o quê? Menos A menos 2, menos assim. E aí eu junto com esse sistema aqui. Ok? Eu posso aqui multiplicar por menos 2, né? E somar, se eu quiser. E aí vai ficar menos 8, vai ficar menos 7 aqui. O B vai zerar. E aí vai ficar 4 menos A, 3. Acho que é isso, né? Tá certo aqui? A de cima. Você não dá menos 12? Ah, é verdade, eu botei menos 8, né? Na minha cabeça eu fiz a conta menos 8. É de menos 11 aqui, né? Menos 12 mais 1, menos 11. Se multiplica com essa e soma com essa aqui, né? Já vai. Vai ter frequência hoje, Não, já tá tarde já. Desculpa esfarrapada, nada a ver isso aí. O que tem a ver? Nada. É isso mesmo, essas contas aqui. Eu acho que meu cérebro desligou. Como é que é? 30, 40, né? Tem hora assim que você meio que desiste. Deixa pra lá. Já era, né? Vai fazer qualquer outra coisa. Aí tô cansado. Aí você vai ver seriado, você passa 5 horas lá. Um episódio atrás do outro. É porque também é só ver, né? Você não tem muito que... Vocês também ficam cansados de assistir um filme novo? Porque cansa pensar no... Eu às vezes fico, eu vou assistir aquele mesmo filme que eu já assisti 10 vezes, porque eu não tenho nem que pensar no que vai acontecer. Você não vai se frustrar, né? Pra que eu vou pegar um filme que eu nunca vi, estreou ontem? Aí você vê, nossa, que filme ruim. É melhor ver aquele de sempre. sem paciência, começa a pular as partes. Ok. Então é o seguinte, ó. Encontrou A, encontrou B. Aí depois vocês encontrarão C, tá? O seu deve estar certo. Deixa eu ver aqui. Não, o C, né? Não, o C eu não calculei, não. O B deu 4 sobre 3, é? Pera aí, deixa eu refazer aqui, porque eu tava meio assim... Menos 2, tá. Aqui tá certo, né? Até aqui tá ok, né? Mas aqui...
Hã? O A tá certo? Aí, então... Como é que o seu deu... Esse tá certo. É, ó, 6 menos 2 dá 22. Aqui fica... Não, fica mais. É porque é menos 11,5 sobre 3. O A é menos 11. Aí sobre Ah, é menos menos aqui, né? Tá certo. É menos menos aqui. Então aqui é mais. Então aqui é menos. Toda vez que eu dou aula tem alguma coisa assim. Alguma manutenção. Agora sim, né? Pois bem, né? Aí o que vai acontecer? Vocês vão calcular o A, né? Aliás, o C, né? E resolver esse sistema aqui também. E aí a resposta vai ser a transposta do que vai aparecer aqui. Tá? Um pouco chato isso aqui, viu? Aí depois do item C a gente continua. Tá bom, né? Bom, vocês já estão aí guardando caderno.